Fala galera do sexto ano, e aí gente, tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que de alguma maneira tenha dado para você descansar durante esse período de férias que nós tivemos, né? De alguma maneira você tenha conseguido aproveitar esse tempo de descanso. E vamos continuar confiando em Deus, que Ele tenha o controle de tudo, a resposta de tudo, Ele tem a cura para essa doença, para essa pandemia, né? Vamos continuar confiando nele. A gente sabe que o nosso socorro vem dele, como diz no Salmo 121. Então vamos continuar confiando que ele tem a resposta. No tempo dele tudo isso vai passar e nós vamos poder retornar à nossa normalidade. Gente, nós vamos trabalhar agora o capítulo 6, iniciar o trabalho desse capítulo 6, Viagem ao Centro da Terra. Vamos falar sobre as placas tectônicas e a deriva continental. Gente, as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que flutuam sobre o magma. Mas antes de nós continuarmos falando sobre as placas tectônicas, vamos falar sobre a teoria da deriva continental. Gente, o que é a teoria da deriva continental, galera? A teoria da deriva continental foi uma teoria formulada por Alfred Wegener em 1912, tá bom? Segundo essa teoria, há muito tempo atrás, há milhões de anos, existia no nosso planeta um supercontinente que o Wegener denominou de Pangeia, Terra Global, tá bom? Então, os continentes, como nós conhecemos hoje, eles estavam unidos. Por volta de 230 milhões de anos atrás, segundo a ciência, né? Esse supercontinente ele começou a se fragmentar, a fraturar, dando origem a dois continentes, a Laurásia mais ao norte e a Gondwana mais ao sul. Tá bom? E a partir daí, esses dois continentes também foram se fragmentando até darem origem aos atuais continentes, como nós conhecemos hoje. Tá bom? Por volta de 65 milhões de anos atrás, segundo a ciência, os continentes atuais começaram a tomar essa forma que nós conhecemos hoje, ok? Mas aí, o que o Wegener fez? O Wegener fez para ele tentar provar a teoria dele. Ele utilizou algumas evidências, como, por exemplo, a costa ocidental do continente africano, que se encaixa na costa oriental da América do Sul. Então, essa foi uma evidência que o Wegener utilizou para tentar comprovar a sua teoria, que os continentes haviam se separado, que nem sempre eles estiveram nessa posição. Uma outra evidência que o Wegener utilizou se refere aos fósseis de animais e vegetais, fósseis semelhantes encontrados tanto na América do Sul quanto na África, além também do mesmo tipo de rocha, de rochas semelhantes, encontradas na América do Sul e encontradas na África. Então, Wegener procurou firmar a sua teoria em cima dessas evidências. Só que o Wegener não conseguiu responder como os continentes se movimentaram, como eles se separaram, tá bom? Essa resposta para a teoria do Wegener, ela vai ser encontrada lá pelo final da década de 40. Então, o Wegener morreu na década de 30 sem ter a resposta de como os continentes se separaram. Então, a sua teoria, por muito tempo, ela ficou desacreditada no mundo científico. Até que no final da década de 40, com o avanço das pesquisas, o mapeamento do assoalho oceânico, descobriu-se que a crosta terrestre ela não é inteiriça, ela não é inteira, mas ela é formada por vários pedaços, por vários blocos que foram denominados de placas tectônicas, tá bom? E se descobriu que essas placas tectônicas flutuam, se movimentam sobre o magma e os continentes são carregados por essas placas. Aí conseguiu-se comprovar a teoria do Wegener. Tá bom? Então, a teoria da tectônica de placas ela acaba
comprovando a teoria do Wegener de como os continentes se separaram, tá bom? Em razão do movimento das placas tectônicas. Os continentes são carregados pelas placas tectônicas. Ok, gente? As placas tectônicas, elas realizam alguns movimentos, ela possui tipos de limites, alguns tipos de limites. 3 tipos de limites as placas tectônicas possuem: os limites convergentes, os limites divergentes e os limites conservativos ou transformantes. Gente, o primeiro tipo de limite que a gente vai ver aí é o limite convergente. No limite convergente, as placas elas se chocam frontalmente, tá bom? A placa mais densa mergulha sob a placa menos densa, ok? No limite divergente, as placas se separam, tá bom? Então, no limite divergente, ocorre a separação das placas, ok? Tanto é que no limite divergente, nós temos o surgimento, nas placas que possuem limite divergente, o surgimento de cadeias mesoceânicas, como a dorsal mesoatlântica, que se estende de norte a sul no Oceano Atlântico. Aqui eu fiz um esqueminha, que depois você pode acompanhar no livro, mas um esqueminha aqui dos limites divergentes e convergentes. Aqui, ó, nós temos o limite convergente. Olha aqui, olha como é que eu sei que é convergente, ó. As setas, elas estão aqui indicando, ó. Olha como as placas se chocam, o sentido da movimentação das placas, tá bom? Nos limites divergentes, olha aí como cada seta vai para um lado, ou seja, as placas se separam, ok? Um exemplo de placa que possui limite convergente é a placa de Nazca e a placa sul-americana. São placas que colidem frontalmente, contribuindo para a formação da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Um exemplo de placas que possuem limites divergentes, eu posso citar para vocês a placa sul-americana e a placa africana. Cada uma se desloca para um lado, ok? Então, a placa sul-americana e a placa africana são exemplos de placas divergentes. Ok, galera? E o nosso último tipo de placa, o nosso último tipo de limite de placa, o limite transformante ou conservativo. No limite transformante ou conservativo, as placas deslizam lateralmente em sentidos opostos. Olha aqui, galera. Olha aqui, ó. Limite conservativo ou transformante. Olha aqui, ó. Olha como as placas deslizam lateralmente em sentidos opostos. Nesse tipo de limite de placa aqui, nós não temos nem a destruição e nem a geração de placas. Um exemplo de placas que possuem limites conservativos ou transformantes é a placa norte-americana e a placa do Pacífico, onde tem a falha de San Andreas, tá bom? Você pode consultar no mapa, onde tem a falha de San Andreas. Então, a placa norte-americana e a placa do Pacífico são exemplos de placas que são que possuem limites conservativos ou transformantes. Ok, gente? É isso.